Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para trazer para você esta informação. E quero já destacar esse vídeo porque é uma expressão minha como ex-pastor da Assembleia de Deus e eu me deparo com a verdade que verdadeiramente liberta o homem e vejo que, infelizmente, o ministério e os ministérios evangélicos continuam enganando as pessoas, enganando aqueles de boa fé, aqueles que têm intenção de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor e que vão até um templo com a intenção de adorar e ali são manipulados com um evangelho distorcido, futurista, que só faz fazer promessa, enganar e iludir as pessoas. Então, esse vídeo tem como objetivo expressar a minha indignação em ver que muitos estão sendo enganados por muitos que se dizem formados em teologia, formados em escatologia. Então eu fico triste quando vejo essa situação, principalmente quando ouço algumas mensagens que simplesmente são mensagens futuristas e mensagens que levam ao cristão, aquele que foi nascido em Cristo Jesus, que foi salvo em Cristo Jesus, a viver guardando a lei. Me entristece, por isso esse vídeo tem por objetivo externar minha indignação e quero dizer, já para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Santana, fui liberto desse sistema religioso para estar falando a verdade que está oculta por esse sistema religioso, ok? Quero iniciar minha fala desejando que Deus abra seus olhos, seu entendimento, para perceber o quanto fomos enganados pelo sistema religioso. Então, desde a minha juventude me dediquei ao sistema religioso, defendendo placa denominacional, embora que, graças a Deus, Jesus me alcançou, não foi dentro da denominação, mas eu, depois que fui salvo pelo Senhor Jesus, me dirigi a uma denominação achando que lá ia encontrar a verdade. E encontrei meia verdade, porque eles não pregam a sã doutrina que liberta o homem e que faz o homem servo de Cristo. Muito pelo contrário, eles ensinam a você ser servo da denominação, servo do ministério. E isso é que me indigna e por isso eu quero deixar aqui a minha fala para que você, meu irmão, minha irmã, acorde enquanto é tempo, para que possa estar servindo ao Senhor, porque foi Ele que lhe salvou, é Ele que vai te levar para a eternidade quando você fechar os seus olhos aqui, e Ele não quer de você nada, senão que você o adore em espírito e em verdade. Fomos enganados, pelo sistema religioso, que embora nas suas liturgias de culto nos proporcionasse distração e entretenimento, mas ocultam a verdadeira doutrina da graça. Essa é a realidade. Tudo a verdade bíblica da sã doutrina que garante a nossa eterna salvação, eles não ensinam. Pregam impossibilidade ou perseverança. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Foi Ele que deu o brado, está consumado. Então não podemos de forma nenhuma viver ainda dependendo de algumas possibilidades ou impossibilidades para sermos salvos. Jesus disse que aquele que crê nele será salvo. Jesus foi quem nos salvou. Jesus nos libertou. Lá na cruz do Calvário ele deu o brado da nossa eterna redenção. Então não precisamos perseverar para poder sermos salvos. Não, somos salvos porque cremos no Senhor Jesus. Todo aquele que crê será salvo. Então nós somos salvos porque cremos no Senhor Jesus. Não necessitamos de perseverança, como eles pregam, uma hora dizendo que você é salvo e outra hora dizendo que você tem que perseverar para ser salvo, ok? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você que tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, vai ficar estarrecido. Mas é a pura verdade, é a pura realidade, falada por alguém que viveu quase 30 anos dentro das denominações, das congregações, superintendendo as congregações, ensinando aquilo que eu achava que era verdadeiro e que era correto, tá certo? Então você vai ficar estarrecido. Em todo esse tempo você está sendo enganado.
Você que tem 30, 20, 40, 10 anos, 5 anos, dentro de uma denominação evangélica, você está sendo enganado. Como eu fui, como membro, como pastor, superintendente há quase 30 anos. Tá certo? Eu sei que é estarrecedor você ter que ouvir essa verdade, essa palavra, mas eu estou lhe avisando hoje para que amanhã você não venha estar sofrendo, tá certo? Se decepcionando e passando por uma fase de tristeza, depressivo, por conta das decepções sofridas dentro dos ministérios. O que nós temos hoje de pastores frustrados, pastores decepcionados, homens, crentes decepcionados, porque entregaram suas vidas, doaram suas vidas em prol de um evangelho futurista e que se depararam com escândalos, com aberrações e que se decepcionaram e não tiveram força para se erguerem, não tiveram força para pegar nas mãos do Senhor Jesus para estar de pé. E hoje estão decepcionados e muita terra tirou as suas próprias vidas, né, por conta das decepções sofridas por ter entregue toda a sua juventude a uma placa denominacional, a um ministério denominacional, tá certo? E que se denominam como igreja, que na verdade não é igreja, porque a igreja só existe um organismo vivo do Senhor Jesus. Você pode até ficar assombrado. Isso falado por um pastor, mas é a realidade e essa minha fala é para que você desperte. Enquanto é tempo, porque precisamos colocar os pés no chão e saber que Jesus nos libertou para servirmos a Ele carregando um fardo leve e suave. O evangelho pregado pelas igrejas é um evangelho futurista, sempre dizendo que vai acontecer. Dizem sempre que você tem que dar. Infelizmente, você tem que dar para poder estar recebendo. Deus não quer nada de você. Você não precisa dar dízimo, você não precisa dar nada seu, porque Jesus lhe salvou de graça e é por graça que você é salvo. Dizem que você tem que perseverar. Não é necessário perseverarmos porque Jesus já pagou o preço pela nossa eterna redenção. Nós só temos agora que crer nele e adorá-lo onde quer que nós estivermos. Dizem que você tem que participar. Se você não participar da campanha, se você não participar do culto, se você não participar da oração, se você não participar do jejum, você não é crente, você não é abençoado, você não vai para o céu. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. Jesus já te libertou. Lembra o que ele diz lá no livro de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse o evangelho que Jesus veio trazer para nós. Tá ok? Então desperte enquanto é tempo, porque Jesus, ele veio lhe dar vida e vida com abundância. Não falam a verdade. Mas por que eles não falam a verdade? Primeiro, os irmãos não irão mais dar dízimos. É verdade. Os irmãos não irão dar. Quando você souber que dízimo era uma instituição, era uma ordenança para o povo de Israel e não para a igreja, conforme eles usam o livro de Malaquias para pressionar, incentivar os irmãos a dar dízimo, quando você tiver essa consciência, você não irá mais dar dízimo. Então eles não vão falar a verdade. Vão estar sempre sustentando o evangelho futurista de que vai acontecer, colocando medo e pavor nos crentes para que continue sendo submisso aos seus protocolos. Porque se falarem a verdade, os irmãos não irão mais fazer campanha do livramento, campanha da proteção, campanha do jejum, campanha do monte, campanha da vassoura, são muitas campanhas, campanha do óleo ungido, da água ungida. Infelizmente, se eles falarem a verdade, os crentes param de fazer as campanhas, porque vão ver que Jesus já nos salvou e não precisa de campanha para ter vitória. Porque Jesus já nos deu a vitória. Jesus é a nossa fonte de proteção, livramento e vitória. E quem está em Cristo é vitorioso, as coisas velhas já passaram, já tudo se fez novo, é vitorioso e não precisa mais fazer campanha. Vocês não falam a verdade. Se falarem a verdade, não terão mais salário. Porque você para de dar dízimo, para de fazer campanha, para de trazer envelope, e eles não vão ter mais como ostentar o seu luxo. Infelizmente, ou felizmente, né, não terão mais como ostentar o seu luxo, tá bom? Se eles falarem a verdade, não usarão mais a igreja como massa eleitoreira.
Porque a igreja não vai mais estar sendo massa de manobra, você não vai se submeter a ser massa de manobra, então eles não terão mais como manipular a igreja como massa eleitoreira, tá ok? Olha só, se falarem a verdade, os seus templos ficarão vazios. Ficarão vazios. E eles, como é que vão ostentar o seu luxo? Tá bom? Então é por esse motivo que eles estão sempre futurizando as escrituras. Tá bom? Como se o povo de Deus fosse analfabeto. Eu imagino isso, porque não é possível que alguém pegue um livro de Malaquias para estar lendo, dizendo que a igreja deve dar dízimo, porque está na Escritura. Olha, ainda que esteja na Escritura, mas é uma ordenança para Israel, para o povo de Israel, que já não fazem mais isso, porque o templo foi destruído no ano 70. É uma passagem que está na Bíblia, porém não é mais para a igreja, porque a igreja é salva por graça e não tendo que pagar alguma coisa. Então eu acredito que eles pensam que a igreja é analfabeta e não sabe conjugar uma palavra. Na Bíblia, a vinda do Senhor está próxima. Próximo não é daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Próximo é já a última hora. Então está vivendo a última hora. Essas palavras foram escritas no primeiro século e não foram escritas como se fosse ontem, como se fosse ontem de ontem, tá ok? Eles nunca ensinam que na Bíblia tudo já se cumpriu. Ensinam que tudo que está na Bíblia já se cumpriu no ano 70, no primeiro século, tá ok? Dito pelo próprio Jesus em Mateus 24, 34, que disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Meu irmão, minha irmã, já somos salvos por graça. E o que precisamos é estar cuidando um do outro e adorando a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos pagar nenhum preço pela nossa salvação. Já somos salvos por meio da graça, que não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos salvos por graça. E precisamos ser verdadeiros adoradores que adoram a Deus em qualquer lugar. Não em Jerusalém, não precisa em Jerusalém, não. É lá que tem que adorar, não. É em Cafarnaum, não. É em Samaria, não. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Agora pode se reunir com 2 ou 3 para junto compartilhar a adoração, compartilhar a comunhão, compartilhar a irmandade. Isso com 2 ou 3, sem precisar estar preso, atrelado a protocolos de uma denominação que só faz gerar em você expectativa, acorde enquanto é tempo, para que não venha sofrer uma depressão, não venha estar vivendo traumatizado quando se decepcionarem e quando conhecerem, passarem a conhecer a verdade. Tá ok, meu irmão, minha irmã? Muito bem. As igrejas não pregam a verdade da graça, eles pregam a lei. A lei, que é o evangelho do cerimonialismo, das ordenanças, das imposições, entendeu? Como você tem que dar para receber, tem que dar a Deus para Deus lhe dar. Então isso é evangelho da lei, é o evangelho do olho por olho, dente por dente. E eu quero dizer a você que esse evangelho da lei que estão pregando dentro das denominações é evangelho de maldição. Porque quem está tentando servir a Deus pela lei, que não vai conseguir, porque nunca conseguiram, Israel não conseguiu, os judeus não conseguiram, não somos nós que vamos conseguir. Estão debaixo de maldição, conforme diz a Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Tá ok? Então, acorde enquanto é tempo. A igreja não precisa assumir cargo para servir a Deus, não precisa. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou assumindo cargo, eu estou trabalhando para Jesus. Não pense isso. Leia a Bíblia, Atos 17, 24 e 25. Leia lá. Deus não habita em templo feito por mão de homem e Deus não é servido por mão de homens. Ele veio para servir, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de vocês. Ele não veio para ser servido pelos homens, ele não habita em templo feito por mão de homem, então não se engane. Fazer a obra de Deus é ajudar o seu irmão, ajudar o seu semelhante, ajudar os domésticos da fé, cuidar dos órfãos, da viúva e, se você é abençoado financeiramente, ajudar a quem precisa, se você é uma pessoa abençoada. Tá ok? Então, ser cristão, fazer a obra de Deus é cuidar dos domésticos da fé. Tome posse dessa palavra porque é uma realidade dita por um pastor que
tem experiência e que não pode se calar diante dessas verdades. Infelizmente, gostem ou deixem de gostar, abracem ou não queiram abraçar, mas eu não posso me calar diante dessas verdades, que é falar a palavra da graça, o evangelho da graça, que é a teologia consumada, onde eu posso afirmar biblicamente que tudo já se cumpriu e não podemos estar pregando palavras no evangelho futurista de forma nenhuma. Livros escritos no primeiro século com profecias para aquela geração. Esses livros são pegos pelos pastores nas suas pregações, dizendo à igreja que Jesus vai voltar, que a igreja vai passar pelo arrebatamento, que se você não perseverar, você não vai entrar no céu, que você não vai ser arrebatado, se você não obedecer, se você não der dízimo, você não vai entrar no céu, não vai ser arrebatado. Mas lembre, esses livros foram escritos no primeiro século para aquela geração, e não para hoje, não para o Brasil. Primeira geração que estava ali, tá bom? E que precisava ouvir essas mensagens e que iriam passar por esse grande acontecimento da grande tribulação, da vida do anticristo, da vida do Filho do Homem, o evangelho pregado em testemunho de todas as gente, para que viesse o fim do mundo. Não é como pregam as igrejas futuristas, o fim do mundo vai acontecer. Não espere fim de mundo, meu amigo, o fim é de cada cidadão. Geração vem, geração vai, a terra para sempre continua. Agora nós estamos aqui vivendo um tempo de validade, tá certo? E em qualquer tempo temos que partir. Matéria, corpo vai para a sepultura e espírito volta para Deus. Mateus 24, 34, Jesus dizendo que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Vá ler aquele texto. Lê esse texto e você vai ver que Deus é maravilhoso. Esse livro foi escrito no ano 65, antes do ano 70. Tiago capítulo 5, versículo 8, foi escrito no ano 50, antes do ano 70. Já está próximo, filhinho, já está próximo a vinda do Senhor Jesus. Tiago escrevendo para a igreja, que estava próxima à vinda do Senhor, tá certo? No ano 50 ele escreveu isso. Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, foi escrito no ano 66, ele dizendo, filhinhos, é já a última hora. Escreveu antes do ano 70. Apocalipse 1:1 foi escrito no ano 68. Brevemente deve acontecer. No primeiro século, antes do ano 70. Apocalipse 3:11 foi escrito no ano 68, antes do ano 70. Eis que venho sem demora. O que me preocupa é porque os pastores acham que a igreja não sabe conjugar um verbo. Venho sem demora não quer dizer que venho daqui a 100 anos, 200 anos, 1 milênio, 2 milênios. Não, meu irmão, minha irmã. Venho sem demora, está chegando, já está próximo, já está perto. Então, infelizmente, os pastores futuristas, as igrejas, as denominações futuristas, estão pensando que a igreja é ignorante. Mas eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua igreja, iluminado a sua igreja para entender as verdades e não estar preso a um sistema religioso que só faz escravizar, colocar fardo pesado sobre seus ombros para dizer que estão servindo a Jesus, quando Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. Eu reconheço isso, que dentro do sistema religioso tem muita gente com muito boa intenção de adorar, porém, sem perceberem que estão sendo usados como massa de manobra desse sistema religioso, dessas empresas evangélicas. Infelizmente, essa é a realidade, tá certo? Que tocam terror sobre esta igreja, usando o nome de diabo, nome de Satanás, nome de demônio, que são apenas adjetivos, tá certo? São apenas adjetivos. Nós temos alguns vídeos falando sobre essas temáticas e você precisa parar para ouvi-lo, a fim de que você venha se despertar e servir a Deus com liberdade. Eles tocam terror, amedrontando a igreja para que a igreja fique submissa ao seu sistema, aos seus protocolos e sendo massa de manobra. Então, desperta, meus irmãos. Desperta, porque essa é uma palavra de um pastor que tem experiência, viveu essa experiência e foi liberto do sistema religioso para estar falando a verdade para aqueles que querem ouvir a verdade e são eleitos pelo Senhor Jesus. Abraço, fica com Deus e é só vitória.